O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos no primeiro domingo da quaresma, ou seja, estamos no início do tempo quaresmal. E o Evangelho de hoje fala da quaresma de Jesus. Nossa quaresma, a quaresma da igreja, ela está unida a esta quaresma de Jesus, mostrada no Evangelho de hoje. Jesus, diz o Evangelho, quando ele volta do Jordão, se lembre, o que aconteceu no Jordão com Jesus? O seu batismo. Quando ele volta do Jordão, ou seja, depois que ele é batizado, para dar início à sua missão, a missão que o Pai o enviou, ele vai para o deserto, volta do Jordão e agora vai para o deserto fazer a quaresma. Portanto, a quaresma de Jesus, ela antecede a sua missão. Passa 40 dias no deserto, em oração e em jejum. Ou seja, numa intimidade profunda com o Pai. Ele sabia que ele tinha sido enviado pelo Pai. E a única coisa que o seu coração de filho desejava era fazer a vontade do Pai, obedecer ao Pai. Eis que eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. E por várias vezes ele vai dizer isto: seja feita a tua vontade. Inclusive no horto, quando ele pede que o Pai afaste o cálice de sofrimento. Mas ele se lembra que ele veio para fazer a vontade do Pai. Portanto, antes de iniciar sua missão, ele faz a sua quaresma, se une ao Pai de uma forma profunda e intensa, pela oração e pelo jejum. E veja agora, o Evangelho de hoje vai dizer que no final da quaresma de Jesus, no final dos 40 dias, quem chega? O diabo. A quaresma de Jesus, isso aqui é importante, incomoda o diabo,
Porque o diabo estava ciente da missão de Jesus. Por que que Jesus veio? Por que que ele se encarnou? Por que que ele assumiu a humanidade? Ele é Deus, agora é também homem. Então ele tem uma missão, e a missão de Jesus incomoda o diabo, deixa o diabo aflito. Portanto, olha a astúcia dele. Jesus terminando a sua quaresma para dar início à sua missão, o diabo marca a presença, querendo atrapalhar a missão de Jesus. Veja que não é diferente também na nossa vida. Eu fico imaginando, nem Jesus fica livre das tentações malignas. Imagine nós que somos pecadores, Jesus que é Deus, que é santo, nem ele fica livre das tentações. E o diabo chega apresentando para Jesus algumas propostas tentadoras. A primeira é, sabendo que Jesus estava com fome, porque passou 40 dias jejuando, qual é a primeira proposta do diabo? Transforme estas pedras em pães. Claro que Jesus poderia, mas Jesus não pode obedecer à ordem do diabo. Não. Olhe a quem que ele obedece. Ele deixa bem claro em cada tentação. São 3 apresentadas no evangelho de hoje. Em cada uma das tentações, Jesus mostra com muita clareza a quem que ele obedece. Obedece ao Pai. Portanto, quando o diabo apresenta a proposta, Jesus vai dizer assim, a Escritura diz, ele vence as tentações pela palavra. Está seguro, está ciente do que diz a palavra. Veja, o que diz a palavra significa o que diz o Pai. Olha a sintonia dele com o Pai. Nós, meus irmãos, fracassamos, caímos nas tentações da vida, porque muitas vezes nós não estamos nessa sintonia com Deus. Perdemos com muita facilidade a nossa sintonia, a nossa intimidade com Deus. A graça que nós recebemos de Deus no batismo e através de todos os sacramentos, nos dá essa intimidade, nos coloca na sintonia com Deus, para que quando o tentador chegar, eu esteja nesta perfeita sintonia para vencer. Caso contrário, quem vence é o maligno. Se eu não estiver nessa sintonia, nesta intimidade com o Pai, pela minha vida de oração, pela minha vida sacramental, pela minha vida de intimidade com Deus, se eu não tiver, eu não tenho em quem me sustentar. Quem me sustenta é Ele. Mas eu me afastei do sustento. Veja, aí a queda acontece com muita facilidade. E como se diz, a queda é feia. Olha a lição de nosso Senhor no evangelho de hoje, diante das tentações. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz assim, a Escritura diz, olha a intimidade dele com a Escritura, com a palavra do Pai. Não só de pão vive o homem. Pronto. Já derrota o diabo nesse primeiro momento, pela palavra. Mas o diabo não desiste. Persiste, insiste, leva Jesus agora, para o alto, mostra os reinos do mundo. E agora, olha a proposta do diabo para Jesus, que Jesus se ajoelhe. Olha que diabo atrevido. Que Jesus se ajoelhe diante dele para adorar o diabo. Viu?
Jesus mais uma vez usa a palavra, vence usando a palavra. A Escritura diz, olha a palavra: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não se adora mais a ninguém, muito menos ao diabo. Cuidado, tem gente por aí prestando culto ao diabo. Olha que tristeza. E vem as consequências. Só se adora a Deus, só se serve a Deus, o único Senhor, o único. Cuidado, não dobre os joelhos diante das propostas tentadoras do maligno. O demônio é assim, ele não se ajoelha diante de Deus. Mas olha a proposta dele para Jesus. Quis que Jesus se ajoelhasse diante dele. Eu já disse para vocês algumas vezes que nas catedrais medievais, quando eles faziam pinturas catequéticas, bíblicas nas catedrais, e quando eles iam pintar a figura do diabo, o diabo era pintado sem joelhos. O diabo não tem joelhos. Por quê? Porque é a única criatura que não dobra os joelhos diante de Deus. Ele não se inclina diante de Deus. A prepotência dele é grande. Ele não dobra os joelhos. Por isso ele era pintado sem joelhos. E olha a tentação, quer que Jesus se ajoelhe diante dele. Não, a Escritura diz, olha a certeza de Jesus, só se pode adorar a Deus. O diabo agora, mais uma vez, é derrotado. Não desistiu ainda, viu como ele é? Leva Jesus agora para o templo de Jerusalém, para o pináculo. O pináculo é a parte mais alta da torre do templo. Jesus está lá em cima, está no pináculo. E o diabo diz: se jogue daí de cima para baixo, porque os anjos vão estar lá embaixo para te amparar, para te proteger. Se Jesus pulasse, não estariam apenas os anjos, estaria o céu inteiro amparando Jesus. Mas ele não pode obedecer à ordem do diabo. Mais uma vez, olha a palavra. O que é que Jesus diz diante da terceira tentação? A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto. O diabo, por enquanto, desiste e vai embora. Está derrotado. Por que eu falei por enquanto? Porque o Evangelho termina dizendo uma coisa impressionante que me chamou a atenção. Olha o que o Evangelho diz no final. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para, olha agora, retornar no tempo oportuno. Não desistiu ainda. Ele vai voltar. E voltou. Voltou, sabe em que momento? Na hora da paixão. Na hora da cruz. Ele volta para Jesus desistir da cruz. Ele sabia que a cruz era a sua derrota. E ele faz de tudo para Jesus desistir da cruz. No horto, quando Jesus está ali na agonia mortal, o diabo chega e tenta Jesus. E faz de tudo para mostrar a Jesus o seguinte: aonde está o teu pai? Isso aqui é uma lição muito grande para nós. Cadê o teu pai?
Jesus veio a este mundo, vá ligando as coisas, para fazer a vontade do Pai. Justamente, o demônio tenta Jesus aí. Cadê? Abandonou? Impressionante. Jesus na cruz vai gritar pelo Pai. Pai, o Senhor me abandonou? Meu Deus, que situação. Que agonia extrema. Mas que confiança plena e total no Pai. Jamais o Pai vai me abandonar. Por isso, olha como ele termina a sua missão. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não, ele não me abandonou, está comigo. Agora, como ele vai dizer aos discípulos de Emaús, depois da ressurreição, era necessário que o Filho do Homem passasse por tudo isto, para cumprir com a sua missão. Mas o Pai em momento algum me abandonou. Olha a lição para você e para mim. Quantas vezes nós questionamos Deus, diante dos sofrimentos, diante das provações, diante das noites escuras, onde Deus está? Será que o Senhor me abandonou? Tanto que eu rezo, tanto que eu pedi ao Senhor, e eu não fiquei livre desse sofrimento. Aí vejam, meus irmãos, o salmo de hoje responde a esta pergunta. Olha que coisa linda, o salmo de hoje. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Olha a confiança de um cristão. Em minhas dores significa, em minhas provações. Não permita, Senhor, que eu caia, que eu perca a minha fé, que o inimigo roube a minha fé. Não permita, mas que o Senhor esteja do meu lado. Aí o salmista vai falar sobre esta confiança plena e total no Pai, em Deus. Nenhum mal, olha para quem tem confiança, como Jesus, que acreditou plenamente no Pai e não foi decepcionado e não foi abandonado. Olha o que diz o salmista: nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça vai bater à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Espero que você acredite nisto, que você acredite nesta palavra. Nenhuma desgraça vai bater à minha porta, porque o anjo de Deus está me amparando, está me protegendo. Olha, o mal existe, existe, existe. O diabo existe, o inferno existe. E tudo isso vem para nos atacar. Olha o evangelho de hoje. Veio para atacar Jesus, imagine você e eu. Agora, cuidado. Não tenha essa ingenuidade falsa ao ponto de dizer assim: mas eu sou de Deus, sou uma pessoa de fé, então o mal não existe. Existe, existe, perturba, ataca e pode derrubar você. Agora, a minha fé tem que ser maior do que tudo isto. Tem que ser maior do que as tentações. Eu tenho que acreditar nessa palavra, do salmo de hoje. O Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor está comigo. A gente reza tanto isto na missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quer dizer, Ele está comigo, não só aqui, mas na caminhada da vida. Eu creio. O mal existe, existe. Pode ser que alguém esteja até aí armando, preparando o mal para você, fazendo um trabalho para você, indo para algum lugar para preparar alguma coisa para atingir você. Este mal existe? Existe, mas tem uma coisa muito mais importante do que este mal, é sua fé e sua confiança em Deus. Tem um anjo do seu lado, enviado por Deus para proteger você.
Não deixe sua alma ficar perturbada pelas provações da vida, ou porque alguém está maquinando o mal contra você. Não, minha alma está fortalecida em Deus. Os anjos de Deus estão ao meu lado. Então é assim, o mal chega, mas não me atinge. E aí, veja, para terminar, olha a segunda leitura. O que a gente acabou de falar aqui. A palavra de Deus nos salva. Jesus vence as tentações pela palavra, confiando na palavra do Pai, confiando na Escritura. Olha a conclusão, na segunda leitura da missa de hoje. São Paulo diz assim, preste bem atenção. Todo aquele que crê na palavra não ficará confundido. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Quem acredita nele, olha o exemplo de Jesus no Evangelho. Confiou no Pai, acreditou no Pai. O diabo veio tentar Jesus, dizendo: tu não és filho de Deus? E por que essa provação? E Jesus poderia muito bem se questionar. Veja, mas olha o que a palavra diz. Quem confia não será confundido. E o inimigo faz de tudo para confundir a gente, olha, para confundir a fé. É isto ou não? Estou no caminho certo ou não? E ele vai confundindo de uma forma que muitos caem, ó. Muitos abandonam a fé, abandonam a palavra. Estavam com a caminhada tão bonita, começaram desde o início pelo batismo. Foi revestido da graça de Deus pelo santo batismo. Fez a caminhada sacramental, a Eucaristia, a Crisma. Se engajou na igreja, em um grupo, em um movimento. Aí veio aquela provação. Aí o diabo se aproveitou para questionar você. E dizer assim: cadê a sua fé? Cadê o Deus que você serve? Que você ama tanto? Que você confia nele? Abandonou você? Olha aí, você sofrendo, sozinho, abandonado, perdeu tudo, perdeu inclusive a saúde. Veio uma doença, veio uma provação, veio uma tragédia. Cadê o seu Deus? Cuidado, o diabo gosta disso, olha. É justamente para você perder a fé. E muitos caem. Viu a lição do Evangelho de hoje? Nosso Senhor está dizendo: continue confiando, continue olhando para o Pai. Ele nunca vai abandonar você. Olha o que São Paulo disse na segunda leitura: quem crê não será confundido. Deus não confunde. Meu Deus, como está a nossa fé? Como está a nossa confiança nele? O diabo não dispensa ninguém. E vimos no Evangelho. Tentou Jesus, não conseguiu. Mas o Evangelho disse, inclusive uma coisa assustadora. Ele foi embora, mas ele vai voltar. Viu como é atrevido? Volta. Não conseguiu hoje, ele vai voltar. Porque ele quer fazer de tudo para conseguir, para vencer. É nada. Vitória para ele, você vai dar a vitória para ele? Nunca. A vitória é de Deus. Quem é de Deus será vitorioso nesta vida e na outra. Cuidado. No carnaval quiseram mostrar, vocês acompanharam a reportagem, o contrário. No carnaval quiseram mostrar que a vitória era de quem? Do diabo. Olha que mundo nós estamos, que tristeza. O diabo já está derrotado. Olha o Evangelho de hoje. Venceu em algum momento? De jeito nenhum. A vitória é de nosso Senhor. O triunfo é dele. E se estamos unidos a ele,
Podemos passar pelas piores provações da vida, aquelas que nós nem imaginamos. Mas, se estivermos unidos a Ele, seremos vencedores. Nunca, nunca um cristão que depositou sua vida, sua fé, sua confiança em Deus, foi derrotado e nem confundido. E quando o diabo percebe que você está no caminho certo, está buscando Deus, está fiel, a palavra, isso mexe com ele. Ele fica furioso e faz de tudo para atingir você. Faz de tudo. Se utiliza até daquelas pessoas que você ama tanto. E o diabo sabe de tudo. O diabo sabe, diz: eu sei como é que eu vou atingir aquele. Se utiliza até das pessoas que a gente ama, para chegar sutilmente, discretamente, em um coração e atingir uma alma. Cuidado! Ninguém está livre das tentações. Por isso que no Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a rezar assim: não nos deixeis cair em tentação. Da tentação não estamos livres. Agora, a queda é para quem é fraco e quem está longe de Deus. Não estou livre da tentação. Agora, eu tenho que me fortalecer diante de Deus para ficar livre de quê? Da queda. Já que não estamos livres das tentações, temos que fazer de tudo para ficarmos livres das quedas. Então, nossa prece hoje, nesta missa, é esta: não nos deixeis cair em tentação. Amém.